Beleza. Estão me ouvindo bem? Sim. Ah, beleza, Sim. então. Pessoal, primeira questão que a gente perguntou lá é se vocês preferem, né? O que vocês querem, né? Prova subjetiva ou objetiva? Só uma pessoa respondeu. E aí? Eu fiz 2 tipos de prova, né? A próxima aula vai ser uma prova no próprio sistema aula. Vocês irão fazer essa prova lá. A primeira prova é minha, da mesma forma das atividades. Vocês preferem objetiva, né, que é de marcar X, ou subjetiva? Eu prefiro objetiva também. Objetivo, todo mundo? Objetivo, professor, objetivo. Objetivo. Então, para a gente conseguir, né, para que eu possa, né, fazer essas provas objetivas, o que eu preciso de vocês? Que vocês façam as atividades. Eu preciso, no mínimo, 70% de atividade para me justificar lá para o professor, para o meu coordenador, tá? Essa opção. Vou até partilhar aqui. Então, eu preciso que vocês façam as atividades. Alguém está com dificuldade de fazer as atividades? Não consegue entrar? Todo mundo tem acesso? Eu partilhei o aula. Todo mundo tem acesso à aula? Eu fiquei com dúvida só em relação a essa questão do artigo do direito romano que você publicou a atividade, em relação a essa questão do artigo, seria para uma pesquisa, um material específico não está disponível não, né? Tá sim, o material está lá, ué. Vamos abrir lá para você ver. O material está lá. Quando você abrir lá, ó. Vamos abrir. É na aula semipresencial, tá? A importância, uma questão tá aqui, uma questão tá aqui. As outras questões estão naquele material que eu liberei para vocês. Então, a prova, ela vai ser do direito arcaico, tá? Lógico que eu dei 2 livros para vocês, né? Direito arcaico, direito da Mesopotâmia, né? Que vai tratar ali do direito cumiformes. E aí, direito grego e direito romano. Essas são as matérias que irão cair. Aqui, ó, se você abrir aqui na atividade, o material está aqui, ó, está disponível. Ele está em anexo. Aqui o arquivo aqui, ó, se você apertar, ele vai estar aqui, tá vendo? Agora sim, eu não tinha conseguido localizar porque eu não... Agora que você abrir, né? Presencial. Não, vocês vão abrir lá, ele vai estar lá esse material. Tá? Mas esse artigo aqui, Doutrinas Essenciais do Direito, ele da RT, tem ele na internet também, se você copiar e colocar, mas eu já coloquei ele aqui em arquivo, ele não está nem no sistema, eu já coloquei ele para vocês. Se vocês tiverem dificuldade, depois vocês me peçam, eu coloco lá também para vocês no grupo de WhatsApp, sem problema nenhum. Tá bom, eu pesquisei na internet, como eu não tinha me identificado aqui, eu pesquisei eu fiz questão de colocar um artigo da RT como dica. Vocês estão começando agora, estão começando a escrever, vocês estão começando a fazer. Quando vocês for fazer tarefa de um professor, pode procurar na internet? Pode responder da internet? Pode. Mas se você for fazer alguma coisa da internet, não coloca artigo... Por exemplo, Jus Brasil, Zé Moleza, não sei o que, essas coisas. Coloca artigo de revista. Revista dos tribunais, tá? Igual essa, RT. De revistas que tenham renome. Existe muito coisa boa na internet e coisa ruim também. Não responde de Wikipédia. Procura. Ah, não, ó, esse artigo aqui é de uma revista. Aqui, ó. Revista dos tribunais. Aí acabou, o professor não vai poder discutir. Você coloca a minha resposta conforme o artigo tal. Aí você coloca a fonte do jeito que eu coloquei aqui. Tá vendo que eu coloquei? Importância e atualização do direito romano, doutrinas essenciais. Eu copiei lá do jeito que tá, coloquei. Professor nenhum vai poder questionar a sua resposta. Agora você coloca, entenderam? Eu posso responder tudo na internet. Eu posso fazer uma monografia, posso fazer uma tese de mestrado, uma tese de doutorado, só com questões da internet, sem problema. Mas eu tenho que ter uma boa referência. Por isso que eu coloquei um artigo aqui para vocês. Não é difícil, é só procurar. Ok? Viu, pessoal? Isso prova, vocês vão começar a fazer prova também, quando é prova objetiva. Vou responder conforme a internet. Beleza. Coloca a sua fonte, que o professor não vai poder te questionar da sua resposta. Combinado?
Combinado. Beleza, vou voltar aqui, ó. Então, preciso que vocês façam. Se vocês, até o final da semana, até domingo, vocês fizerem aí as atividades, né, pelo menos até 70%, ó, que a maioria, esse aqui, por exemplo, ó, só um fez, tá? Esse aqui também, ó, só 2 pessoas fizeram. Nesse aqui, por exemplo, só 6 fizeram. Nesse aqui, só 4 fez. Nesse aqui, só 4 fizeram. Nesse aqui, só 7 fizeram, tá? Então, eu preciso que, no mínimo, né, 70% faça. De 14 alunos, que é essa turma, 10 vão fazer essas atividades. Se, no mínimo, 10 fizer as atividades, a prova vai ser objetiva. Se não, vai ser subjetiva, tá? Porque eu preciso disso, né? Eu posso justificar uma prova objetiva falando, olha, eles já estão escrevendo, já estão fazendo atividade, então eu não preciso cobrar uma prova subjetiva. Combinado? Então, vocês vão querer prova subjetiva ou objetiva? Objetiva. Vão fazer as atividades? Eu fiz. Sim. Tá, mas cobra dos outros alunos também, gente. Me ajuda. Me ajuda. Entendeu? Porque eu preciso que façam, que escrevam alguma coisa, né? Ou vai ser na prova ou vai ser no exercício. Se fizer no exercício, eu faço objetivo. Se não, entenderam? Cobram lá, façam o pessoal fazer para a gente colocar, ok? A questão da prova, a prova, ela vai ser uma prova, né? Ou subjetivo ou objetivo, com questões que vão estar lá no livro. Então, não tem, é só procurar, vai estar lá nos 2 livros que eu passei para vocês, ok? Só uma questão que vai estar nesse artigo aqui. Então, uma questão do artigo e as demais questões vão ser questões que estão nos 2 livros que eu compartilhei com vocês, que é o livro que eu uso, né, da História do Direito. Deixa eu pegar ele aqui. Ai, cadê ele? Esse aqui, né? A maioria das questões estão aqui, ó. Ok? Eu tirei questões, mas está lá no livro de vocês, que é a matéria que eu dei. Tá? Vocês viram lá no grupo de WhatsApp, né? Sim. Então, beleza. Então, olhem aqui. Uma questão do artigo, as demais questões aqui desse livro aqui. Ok? Então, essa AP1 vai ser de História. Aí a AP2, né? A gente vai tratar de filosofia e ética, e a última questão, aí nós vamos revisar a matéria inteira. Não a AP1 e a para AP2, acho que provavelmente a gente não vai fazer acumulativa, tá? Ok? Alguma dúvida sobre a prova? Alguma dúvida sobre alguma questão? Outra questão, né, vocês não perguntaram, a prova, pessoal, ela vai... Deixa eu compartilhar aqui. Aqui. Só para vocês verem. A prova, ela já está lá. Aqui, ó. Aqui, a prova, ela já está lá. Ok? Ela já está aqui. Falta só colocar os exercícios, né? Eu vou colocar o objetivo subjetivo. Ele vai abrir apenas às 19 horas, ok? No dia da prova, ele vai desaparecer, não vai estar lá, ele vai sumir. Entenderam? Então, só vai voltar. Estou falando para vocês, porque como é a primeira prova vai ser a minha. Então, a hora que vocês abrirem o aula no dia da prova, tá? Pode deixar aberto, Núbia. Que é dia 8/9, entenderam? Tá? Aliás, todo mundo tinha que deixar aberto, né? Mas eles não conseguem. No dia 8/9, vocês vão abrir o aula, vai sumir. Não vai estar lá, senão vai estar visível para vocês a prova. Às 19 horas, ela vai abrir. E ela vai ficar aberta das 19 horas até a meia-noite, tá? Às 0 horas, ok? Então, ela vai funcionar dessa forma, né? Ela apagou minha TV aqui, eu não consegui ver vocês. Aí.
Entenderam, pessoal? Estou explicando que vai ser a primeira prova, então vocês estranham. Então, a primeira prova depois do feriado. Ela não vai estar no sistema, vocês vão entrar lá, ela não vai estar, não vai estar visível, vai estar invisível, e aí às 19 horas ela vai abrir. Aí vocês abram para fazer a prova de vocês, ok? Deus queira que vocês façam atividade, viu, André, viu, Nube, viu, Gabriel, viu, Robson, que vocês façam as atividades aí no mínimo 70%, né? São 10 alunos só do total fazerem as atividades, e aí a prova vai ser objetiva. No campo de baixo, que é esse aqui, ó, é vista de prova. Como é que funciona a vista de prova? Quando sair o resultado, provavelmente eu consigo liberar ele no outro dia sai o resultado, qualquer aluno pode recorrer, isso é normal e é um direito de todo aluno de todas as matérias. O Robson, eu corrigi uma questão, o Robson não concordou de uma questão, não concordei da resposta número 1, ele recorre, fala, olha, essa resposta está errada, porque no livro, página tal, a resposta correta seria essa, entendeu, Robson? É um direito que todo mundo tem, isso é inerente do próprio direito, né? De todas as matérias. Então, todo professor vai abrir isso aqui, ó. Vista de prova. É uma atividade normal que você vai lá escrever o motivo pelo qual você está recorrendo, ok? Não tem problema nenhum. Beleza? Vamos, então. Ok. Alguma dúvida sobre a prova? Não. Eu vou... Por enquanto, não, né? No dia, sim, né? Aí, no dia... Eu vou estar online, mas é mais fácil vocês falarem comigo pelo WhatsApp. Por exemplo, você está lá, tem problema com a prova. Professor, estou com um problema aqui. Vocês escrevem lá no WhatsApp. Entenderam? Que é mais fácil de eu responder. Se precisar, eu entro online aqui, no mesmo link. Por exemplo, aconteceu alguma coisa, pode ser que aconteça. Professor, aconteceu alguma coisa, aí eu falo, vou aparecer lá no link, aí eu apareço. Se não, eu resolvo tudo pelo WhatsApp. Vocês podem fazer a pergunta lá no grupo, porque às vezes a pergunta de um é para todos, então já façam lá as questões, tá? Beleza? Só não mandem lá as respostas naquele grupo, né? Que aí é muito sacanagem, né? Agora que começou a prova, vocês têm que pedir agora para os professores sair do grupo. Aquele grupo lá tem que ser o grupo só dos alunos. Eu mesmo já vou sair daquele grupo. E vocês têm que pedir para os professores sair, porque aquele grupo lá tem que ser só dos alunos. Que é o direito, né, de vocês compartilhar essas informações, claro que isso acontece, e também para vocês poderem reclamar, falar mal de professor, reclamar do que está acontecendo, é normal, tá? Eu aconselho vocês, né, de fazer escolher um de vocês para ser o representante da turma, e aí, né, delicadamente, solicitar para os professores, né, deixar aquele grupo lá, porque acho que aquele grupo tem que ser só para os alunos. E por essa razão, eu já estou avisando desde agora que eu já vou sair do grupo. Vou permanecer no grupo da ética, né, mas aquele grupo geral, eu vou sair dele, porque aquele grupo lá tem que pertencer só a alunos, né, nem a coordenador, nem a professor. Ok? Professor, o senhor deve ter falado aí com certeza, mas eu não prestei muita atenção aqui. A prova, ela vai entrar, um exemplo, ela vai abrir 7 horas e até que horas que ela vai ficar? Meia-noite, 00 horas. Entendi, valeu. É porque ela tá lá, né? Ela já está lá, ok? Ela já está lá. Só que no dia da prova ela desaparece. E ela vai voltar a aparecer às 7 horas. 7 horas ela abre. Aí vai abrir, entendeu? E aí vocês vão ficar... Aí ela vai ficar aberta lá para vocês. E aí, você viu que eu coloquei o material lá, né? Aí naquele grupo, que é o grupo só dessa sala, só dessa matéria, quem tiver dúvida, já façam lá no WhatsApp. Professor, deu problema na questão 1, né? Não estamos entendendo a 3, etc. Já pergunta lá, eu respondo lá, que serve para todo mundo. Se tiver um problema grande, né? Acredito que não vai acontecer, aí a gente faz uma conferência por aqui, entendeu? Mas caso contrário, vocês façam lá. E aí eu tinha combinado também de ser uma prova subjetiva, né? Entendeu? Ou objetiva, dependendo de vocês cumprirem a missão de fazer a maioria, né? Das aulas, ok? Beleza, pessoal?
O grupo lá que é geral, né, que eu acho que tem que pertencer só os alunos, ele chama Turma 2021, não é? Sim, isso mesmo. Sim, é isso, que o último, tá? Eu vou até falar que eu tô avisando para vocês porque eu tô saindo do grupo. Porque lá tem que pertencer só os alunos, né? Que os alunos... Eu já vou fazer assim, que às vezes os professores se tocam e saem de lá também. Quem vai começar a prova, vocês vão precisar daquele grupo, né? Eu vou mandar aqui, vaza, professor. Fiquem à vontade. Vou sair deste grupo, né? E fico apenas no específico da matéria. Né? Vou colocar assim, proximidade da P1. Vou sair deste grupo e vou ficar apenas específico da matérias. Até. Beleza? Já coloquei lá que eu fico a dica aí para os outros professores. E vou sair. Aí estou avisando, que senão sair do grupo. Viram lá, né? Aí, pessoal, eu coloquei o material. Abram lá o material que eu coloquei para vocês lá no grupo de ética. Ok? Agora vocês podem falar mal de mim lá. Sem problema. Abre lá, Gabriela. Você consegue abrir no WhatsApp? Ou a Nube aí? O texto que o senhor mandou? Isso. O primeiro ou o segundo? Tem o fundamento da história do direito e a história do direito. Temes e Clio, que eu coloquei por último. Por último. Viu lá? Vamos abrir esse material. Vou compartilhar aqui para facilitar, mas é mais fácil você abrir lá para você ler. Tá. Só 3 páginas, né? Isso. Eu não estou nesse grupo. Não tá, vai. Põe o link lá. Vou te mandar o link, peraí. Mas eu vou compartilhar aqui. Vamos fazer assim, ó. Tem que estar com a tela aberta, né? Que o pessoal não tá. A Gabriela, a Nuba e o André. Cada um lê um parágrafo. Começa com a Gabriela, depois a Nuba, depois o André e continua assim. Ok? Ok. E aí a gente, depois que você entrar, eu repito lá. Vamos começar? É Temes e Clio. Ok. Temes e Clio. A guisa do prefácio. Guisar. Guisar, né? Ou assim, né? A guisa do prefácio. Que significa, o que significa, né? Aqui sai que significa assim, né? Mesmo eu tenha feito prefácio anteriormente do livro, né? Que geralmente tem. Antes de começar esse livro, esse livro é maravilhoso, chama Histórias do Direito, Horizontes do Direito. Eu tenho ele desde a minha faculdade, ele está aqui, Horizontes do Direito. É um livro fantástico. E aqui, deixa eu mostrar para vocês. Já está escaneado aqui, ó. Horizontes do Direito. Ele é da minha época lá de faculdade, né? Alguns anos atrás. Aí, mesmo tendo um prefácio, ele escreve sobre isso. Esse texto que vocês leem, inclusive, está na minha monografia. Na minha monografia eu citei ele, e depois, no meu mestrado, também eu coloquei ele, e nos 2 livros que eu publiquei, também tem a referência disso que vocês vão ler. Mas vamos ler para vocês verem tanto que é importante. Vamos lá. E é só 3 folhas, hein? E é muito importante. Vamos lá. Ok. Temes e Clio, a guisa do prefácio. Vem da noite dos tempos a intuição misteriosa e profunda do liame da justiça com o tempo. Foi sob o signo ambivalente da deusa Tênis, fonte de equidade e da rigorosa de que, senhora das penas merecidas, que os homens formaram a ideia primordial do justo,
convertendo em mito em divina potestade, a compreensão obscura que brotava do âmago da sua própria experiência espiritual. Núbia? Duas distintas progênies se atribuíram a Tênis. Delas ter-se-ia gerado as horas, que, na lição de Hesíodo, velam sobre o trabalho dos homens, como eunomia, a legalidade segura e observada, como de que a retribuição necessária e Irene a paz, mas também dela teriam nascido as fartas, tecelãs do passado, do presente e do futuro, porque não se tece a justiça sem o fio do tempo. Do passado, do presente e do futuro. André? Radicava-se desse modo no coração do homem a crença constante e inabalável que os seguiosos de justiça sempre depositam na ação desveladora da história. Temos... vai lá. Gabriele? Tô indo, sabe onde? Demis? Temis foi Clío e Clío foi Temis. Segundo a coimplicação que deve existir entre virtude inspiradora de equidade e a sua efetivação histórica através de normas e de instituições objetivas. Não há, em verdade, justiça sem homens justos, capazes de traduzir em atos de amor e de prudência o que lhes dita a consciência partícipe dos valores da comunidade. Não há realização plena da justiça quando só a determinam frias proporções traçadas pelo intelecto, enquanto as forças afetivas permanecem alheias ao seu processar-se, sem cuidado, sem simpatia, nem comunhão espiritual. Talvez sofra o homem da doença de ter idealizado em demasia o justo, atribuindo-lhe características imutáveis, eternas, míticas, mera hipótese dos mais puros impulsos e sentimentos de solidariedade. A justiça, uma vez idealizada, envolve-se no véu da distância, despega-se da existência cotidiana com todas as suas exigências imprevistas. E o homem, como que passa a contestar-se com a mera legalidade exterior, esvaziando o direito de seu conteúdo axiológico próprio. Gabriele? É menester que o ideal de justiça seja devolvido à consciência atuante do homem e que o direito readquira a sua antiga dignidade, desvencilhando-se das postiças armaduras técnico-formais com que revestiram na esperança de torná-lo resistente aos assaltos de força e da malícia. O resultado é o que rebrilha, muitas vezes, a couraça de preocupações e das prudências, como as vistas de museus de antiguidade, medievos, mas sob a cota da malha não pulsa mais o coração do cavaleiro identificado com os valores e ideais. Se há algo que me impressiona no envolver do direito pátrio, é a crescente perda de confiança do homem. Nossa legislação baseia-se cada vez mais no pressuposto da má-fé. Desconfia-se de tudo e de todos, postos no mesmo plano os honestos e os que não são, como se fosse possível esperar tudo da lei, quando nada se espera
da livre e espontânea cooperação do homem. Crê-se na lei, porque já se não crê no homem, quando aquela só vale como expressão objetiva das virtudes humanas. Daí a necessidade. Pode falar. Daí a necessidade de buscarmos na história o pulsar da espécie humana pelo justo, surpreendendo-a em suas renovadas tentativas, cada uma das quais, no limite de suas contingências, pode ser reveladora, apesar de tudo, de um toque de perenidade dos fins que marcam a razão de ser a experiência jurídico positiva. É possível que a meditação da história nos torne mais conscientes das razões concretas da atividade jurídica, de maneira que é necessários estruturas e processos formais, garantidores da justiça, não se convertem em rígidos entraves à atualização espontânea dos fins que compõem com a constante ética do direito. Dir-se-á que depois de ter notado os males de uma idealização desmetida do justo, por minha vez, também idealizo. Não há, porém, como confundir o ideal abstrato, ou seja, abstraído do processo histórico, com o ideal que reclamo, condicionante da experiência humana, não destacando da vida, mas nela atuante, como intencionalidade perene do justo. A justiça e a história, Tênis e Crio, não podem ser como o sol e a lua, alternando-se na ilusória abóbada celeste. Devem ser antes irmãs inseparáveis, para que a justiça se faça história, transcendendo-a, visto como, por mais que façamos justiça, jamais se esgotarão as suas virtualidades, instituidoras de novos tentames de justiça. Estas as razões que me levaram a reunir neste volume alguns estudos elaborados nestes últimos anos, alguns ditados por circunstâncias aparentemente fortuitas ou baixa, outros pelo desejo de buscar na história motivos necessários à compreensão melhor do direito e do homem. Apenas 2 ou 3 dos ensaios... Não precisa mais não, só até aqui mesmo. Só até aqui para a gente colocar. Mas assim, né, parece simples, porque o Robson, achei até engraçado, o Robson falou assim, são só 3 folhas. Mas o que ele escreveu não é simples, muito pelo contrário. E não sei se vocês perceberam quão atual é o que ele foi dito. E também não sei se vocês entenderam. Quem se atreve a comentar? Eu vou sortear aqui, né? Vou colocar. Né? Depois a gente vai repassar cada um disso pela profundidade, depois a gente vai discutir. Fernanda Ribeiro, você foi sorteada. O que você entendeu? Fernanda. A gente vai... As 3 Fernandas aqui eu vou indagar, né? A turma das Fernandas, Fernanda Ribeiro, Fernanda Alves e Fernanda Oliveira. O que vocês entenderam do texto? O olho de Goiânia na mão. Eu tenho que ler umas 3 vezes para me entender. Isso é verdade. Não é só não, mas primeiro, né? Como a gente... A guiçada... Se eu não fizer a leitura, eu não arrisco, não. Não, você fala assim, o que você... Qualquer coisa, a gente está no prefácio. Agora a gente vai fazer uma releitura contextualizada. Depois eu vou perguntar de novo. Minha intenção é justamente essa. E não tem problema, não entendi nada. Pode falar, isso não é defeito, isso é ciência, isso faz parte. Não entendi nada. Eu entendi isso, né? Ou um destaque. Pronto, não entendi nada. Pronto. Fernanda Oliveira.
Fernanda Ribeiro e Fernanda Oliveira não estão em sala. Frank Camargo está na sala. Também não está na sala. Ian Victor. Ian e Gabriel. Oi. E aí, o que você entendeu? Só um minuto, Leonardo. O que eu pouco entendi aqui com a leitura dos colegas é que não há verdade, né? Sem os homens justos. Aí o texto prioriza muito que não há justiça sem que não seja dos homens justos. Sim, não há justiça sem homem justo, isso mesmo. Mas por que ele quis dizer isso? Porque, na verdade, né, esse texto ele é um texto de desconstrução. Vamos lá. O que ele está falando? Né? Qual que é a crítica dele? Vocês sabem? O que ele está criticando? Primeiro ponto. O que ele está criticando? O que ele critica? A crítica dele é o quê? O que você imagina, Núbia, Gabriele, André e Robson, que fizeram a leitura? O que ele está criticando? A justiça com o tempo? Ah? A justiça com o tempo? Vou pegar aqui. Aqui, ó. É isso que ele está criticando. Ele está criticando justamente a dogmática. O sistema que se transformou em um sistema dogmático, em que nós passamos a confiar na lei e não a confiar no homem. E esse sistema também na faculdade. Olha para vocês verem quantas aulas, vocês estão começando a faculdade agora, quantas aulas vocês têm de dogmática, ou seja, de estudar isso aqui, e quantas aulas vocês têm para pensar e refletir? Quantas? E isso não vem da agora. Desde 1826, 28, né, que foram as primeiras universidades aqui no Brasil, foram feitas, o sistema era o mesmo. Na Alemanha, por exemplo, se você entra na faculdade de Direito, os 2 primeiros anos, você vai estudar matérias só propedêuticas. Depois você faz uma prova de proficiência e aí sim você vai fazer as demais matérias. Por opção, que você pode fazer por área, não por todas. Você pode fazer por área. E isso é o próprio sistema. E por que as faculdades são obrigadas a fazer isso? Porque o MEC exige, porque a OAB exige, ok? E é o sistema. Porque o sistema, ele quer formar, na verdade, né, procedimentos de aplicadores de direito que eles, na verdade, eles têm confiança apenas nas leis. E o que ele fala? Vamos lá agora para a gente começar a entender. E isso é muito presente em todo o sistema que a gente coloca, em toda análise que a gente coloca. E aí, às vezes, a dificuldade da gente entender que justiça é norma, que justiça é direito, e isso não é verdade. Então, vamos lá, se vocês me permitam, para a gente fazer uma leitura. Tá? Então, ele começa assim, ó. Ele faz uma contextualização, né? Primeiro, uma contextualização de mitos, né? Desde citação a epopeia de Hesíodo, né? Que vem tratar né, da guerra, né, toda a filosofia grega, etc. Mas o importante aqui, ó, que ele traz o seguinte, olha lá. Opa, não era para fazer isso, não.
que, deste modo, né, no coração do homem, a crença constante e inabalável que os seguidores da justiça sempre depositam a ação, tá, desvendadora da história. Aí ele traz o seguinte: não há, né, e esse ponto aqui que é importante para nós, não há, em verdade, justiça sem homem justo, capaz de traduzir em ato de amor e de prudência o que lhe dita a consciência partícipe da vontade da comunidade. Não há realização plena da justiça quando só há determinações frias, proporções traçadas pelo intelecto, enquanto as forças afetivas permanecem alheia ao processar-se sem cuidado, sem simpatia, nem comunhão espiritual. O que ele diz é o seguinte: quando nós vamos fazer uma interpretação, uma aplicação do direito, nós temos que fazer, e isso está na nossa Constituição, a gente tem que fazer uma interpretação, que a gente vai ver, que a gente chama de interpretação sociológica. A gente tem que entender a proposição sociológica da sociedade, tá? Isso está na lei de introdução do Código Civil, no LIMP, ele exige que o juiz, ao julgar o caso, ele julgue conforme a questão social, e está no preâmbulo da nossa Constituição, no artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º da nossa Constituição, tá? Que determina os preceitos sociais da nossa sociedade. Ou seja, tudo aquilo que, para que uma sentença seja constitucional, ela tem que estar conforme a Constituição. Então, ela tem que analisar conforme uma interpretação sociológica. O que significa isso? Que para você aplicar o direito, ou seja, para uma pena ser justa, tá? Você não pode simplesmente interpretar e aplicar a lei. Você tem que fazer o quê? Uma realização plena da justiça quando você não está alheio, tá, à sociedade, ao que está acontecendo na sociedade naquele momento. E é essa a questão primordial. O juiz, o aplicador do direito, ele tem que estar sempre voltado e pautado na questão social. Você tem que fazer uma interpretação sociológica do caso concreto, sempre. E é isso que ele está falando. E nesse ponto, né, você tem que estar sempre ligado a questões de princípios gerais do direito, questões de direitos humanos, e entender o contexto, tá, de tudo aquilo que aconteceu. Essa é a visão que ele faz. E aí ele fala o seguinte: e esse é um problema da nossa sociedade. Talvez sofra o homem da doença de ter idealizado por demais o justo, atribuindo um caráter imutável, eterno, misto, né, mera hipótese do mais puro impulso e sentimento da solidariedade. A justiça, e isso aplica, por exemplo, né, pessoas que falam, eu quero pena de morte, um estuprador tem que morrer com tiro, né, são esses pensamentos, assim, que a gente tem, que a gente vê isso, né, que a gente tem que ter uma justiça a qualquer custo, né, para que as coisas aconteçam, eu quero até a ditadura de volta, né, e isso é esse contexto, né, são místicas, né, impulsos, né, que cada vez mais a sociedade, né, isso, ele escreveu isso aqui em 1976, mas eu falei que eu usei isso lá na minha monografia, mas se eu lesse isso aqui sem contar, você acha que o cara estava escrevendo para hoje, não tá? Não parece que está escrevendo para hoje? Para aquilo que está acontecendo na nossa sociedade, essa dicotomia aí, né, essas questões que a gente vê da própria sociedade, das coisas que vão acontecer agora em 7 de setembro, tá? Então, você idealiza uma justiça e você cria um mito, né? Uma roupagem de que aquilo é justo, que aquilo é honesto, que aquilo é um padrão. E isso destoa daquilo que é verdadeiramente a essência da justiça. Então, para a gente entender, né, para a gente compreender uma idealização, um mito, por exemplo, a gente tem que analisar a história. Vamos analisar a história? Como realmente foram as ditaduras? Como realmente foram os antecessores, né? Ou, por exemplo, né, o que aconteceu na história do direito? E aí a gente tem que analisar todo esse processo. E isso deságua, né, em questões que a gente vê no dia a dia, né?
um negro que é revistado, né? O cara tem que ficar de cueca no supermercado porque desconfia-se que ele estava furtando, porque aparentemente ele é pobre, tá? E era negro. E isso, por exemplo, não acontece se a pessoa tiver uma roupagem, por exemplo, o cara tiver de terno e gravata. Fatalmente não acontece nada com ele. E isso é justamente isso, uma idealização de modos da justiça. E a gente tem isso. Se a gente pensar, a gente tem isso. Um cara tatuado, né? Entendeu? Então são questões aí que a gente tem. Isso são conceitos e preconceitos da nossa existência. E a gente coloca isso muito nisso, ó, acreditar. E o brasileiro, principalmente, né, por seu histórico romanicista, né, de Roma, e português depois, nós acreditamos na lei. Nós achamos o seguinte: qualquer problema que tem, basta trocar a lei. Lei nova, o problema está resolvido. E não se resolve. Esse código aqui, ele resolve alguma coisa? Ele resolve alguma coisa? O código resolve alguma coisa? Resolve, Robson? Um pouco, né? Algumas coisas. Não 100%. Você tacando ele na cabeça de um ladrão, de um bandido? Ele resolve alguma coisa? O cara vem te assaltar, você usa ele para se defender? Não, nesse momento não, né? Só... Não, ele não resolve nada. Quem resolve são as pessoas, a sociedade. Isso não resolve nada. Então, só na hora de aplicar a lei que eu tô falando, né? Não, mas o que resolve é o fazer. O que está aqui é só para o fundamento. Isso não resolve nada. Isso aqui só está escrito. Isso não resolve. Essa paixão que nós temos por Vademecum, né? A gente vê isso até na faculdade. Vocês vão ver quando tiver as aulas online, né? As aulas presencial. Vocês vão ver esses alunos tudo carregando, assim, achando bonito carregar isso aqui debaixo do sovaco. Como se isso transformasse aquela pessoa num grande jurista e num aplicador do direito. Essa crítica que ele está fazendo. Tá? Por quê? A gente caracteriza o justo. O que é justo? O que é caracterizar? Tudo aquilo que a gente caracteriza, que a gente endeusa, que a gente coloca, né? A gente não pode fazer. Tá? E aí ele coloca mais, ó. Vamos lá, essa parte final. A justiça, uma vez idealizada, envolve-se no véu da distância. É lógico, porque se você envolve ela foge de quem ela tem que atender. A justiça ela tem que ir para as pessoas mais carentes, para as pessoas na necessidade. John Rawls fala isso, a gente vai ver isso no próximo capítulo do Desconsiderando a Personalidade Jurídica, na formação que a gente vai tratar do utilitarismo e de John Rawls, por exemplo. Ele fala, olha, a justiça ela tem que estar mais favorável a quem mais precisa. E mais desfavorável a quem não precisa. Quem não precisa não tem necessidade. Mas quando você envolve ela num caráter, o que ela acontece? Ela sempre condena mal, né? E isso acontece na nossa sociedade. A gente condena mal, condena quem não precisa. A gente sempre faz uma injustiça à medida de que a gente trata como um véu. E aí a gente começa a revistar pessoas, a gente desconfia de tudo, né? Tudo a gente quer aplicar a lei no pé da letra. E não é isso, né? As pessoas carentes, as pessoas que não têm condição, essas vão ser que sempre mais vão sofrer. Tá? E às vezes ela não tem essa opção. Tá? Então, o que acontece? A justiça, uma vez idealizada, ela envolve no véu de distância. Despega-se da existência cotidiana, ou seja, eu vou despegar da sociedade. Se o direito é para a sociedade, como é que eu vou despegar dela? Como é que eu vou falar de justiça para quem está com fome? Como é que isso aqui vai resolver se a pessoa não tem nada para ela comer? Ela não consegue comprar gás. Ela não tem casa. Olha, isso está acontecendo na nossa sociedade. Quantas pessoas estão morando na rua? Antigamente a gente via mais homem. Hoje famílias inteiras estão morando na rua em Itumbiara. Ou seja, nós estamos sobre um véu de distância. Nós apegamos aí, né? Então, o direito ele não pode se desapegar dessa existência. O homem, né, como que passa a concentrar-se com a mera legalidade, ou seja, está aqui na lei.
A lei é essa. Pronto, acabou. Isso é a lei? Está lá na lei. Pronto, mas o que a lei vai resolver? E aí a gente esvazia o direito de conselho axiológico, que é valor. O que importa? O que é uma democracia? Uma democracia é quando todos vão, quando todos conseguem, quando todos são atingidos. Esse axiológico próprio é isso, né? A gente tem que ter isso, ok? A gente tem que entender isso. Isso é justiça, isso é aplicação. Por exemplo, o nosso colega advogado de Goiânia, que viu os policiais da GOI dando um baculejo, né, de maneira inapropriada para uma pessoa de rua lá em Goiânia, ele interviu, falou, moço, não faça isso, que eu deveria fazer, todo mundo. Que ele apanhou, vocês lembram disso? Que ele apanhou? A polícia bateu nele, né, a OAB interviu, tal, bateu nele, e batia na cara dele, você é advogado, seu babaca, e batia nele, o povo filmando. Justamente isso. Então, essa sociedade, há muito tempo, né, Miguel Reale, que foi quem escreveu isso, falou isso lá em 1976. Não, é mais antigo ainda, vou até olhar aqui a data, até esqueci quando ele escreveu, acho que é 1900. Desde aquela época, deixa eu ver aqui, quando ele escreveu isso? Prefácio é de 1976, ele escreveu isso aqui em 1900... Acho que é 1936 ou 1933. Um negócio assim. Desde aquela época a coisa já estava desandando. E veio acumulando até hoje. Né? E aí a gente tem que mudar essas questões. E aí, o principal, né? Vamos lá para a gente entender o que ele quis dizer. E texto, gente, a gente tem que começar a aprender a ler esses textos. A gente tem que começar a compreender esses textos. É mister que o ideal de justiça seja devolvida à consciência atuante do homem. Consciência atuante do homem. É uma max axiológica, ou seja, né, não é você uma ideologia, mas é você prax, né? É ideia e ação. Prax, ideia e ação. Ó, devolvida à consciência atuante do homem. O homem entender isso aí como ideia e ele fazer. E que o direito readquira sua antiga dignidade. Por isso que a gente estuda a história. Não, vamos lá atrás para a gente entender. Desvencilhando das postiças armadúricas técnicos formais, postiças armaduras técnicos formais, e é isso aqui que ele está falando, ó, tá? É código, é dogma, é isso, ó. A gente desvencilhar-se disso, tá? Das postiças armaduras técnicos formais, com que as revestiam na esperança de torná-la resistente aos assaltos das forças e da malícia. O resultado é que rebrilha muitas vezes a couraça das preocupações, né, e das prudências, como as vistas nos museus de antigamente, né, da antiguidade medieval, mas sob a couraça de malha não pulsa mais o coração do cavalheiro, identificado com valor de ideias. O que ele quis dizer com isso, Robson? Explica. O que eu preciso? A gente tem que agir mais ouvindo, observando, não seguindo totalmente a lei, igual está escrito aí. Ele fez uma comparação. Ele comparou isso aqui com a cota de malha e armadura. Você vai lá num museu, qualquer museu medieval, você vai ver lá o elmo, a cota de malha, a espada e o escudo. Aquilo lá resolve alguma coisa em uma guerra? Resolve? Ela resolve numa batalha medieval? Resolve? Não, não resolve. Ajuda na defesa, mas não significa que vai vencer a guerra. Não, o que ele está dizendo? O que resolve? O coração do cavaleiro.
Entendeu? O coração do cavaleiro. Então, o que falta a isso aqui? O aplicador do direito, o coração do cavaleiro. A norma não resolve nada se eu não tiver o aplicador. É isso que ele está dizendo. Um aplicador do direito com coragem. Um advogado de coragem. Por quê? A advocacia não é para covardes. Quem quer advogar, quem quer aplicar o direito, não pode ser covarde. Tem que ser como aquele cara. Dá a cara a tapa. Por quê? Se você se limitar a isso aqui não vai resolver nada. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está dizendo. Tá? A gente achar que a lei, que está aí, as coisas que como estão, elas vão resolver? Não vão resolver. Não vão resolver. E não é eu criando, idealizando questões jurídicas, questões... idealizando justiça. A justiça não tem como ser idealizada. A justiça não é idealizada. Eu não coloco, a lei não é idealizada. O ECA, por exemplo, é excelente, o Estatuto da Criança e do Adolescente, excelente. Não é aplicado. Por quê? Falta o coração do cavaleiro. A nossa Constituição também é excelente. Não adianta mudar. Então as pessoas falam, vou mudar a lei, tem que mudar a lei. Vai adianta? Não adianta. Não adianta eu trocar de espada se eu não tiver quem saiba utilizar. O que vai adiantar? Nada. Se você não sabe utilizar a ferramenta, a mesma coisa. Então, eu tenho que conhecer e colocar. Fala, Núbia. Um exemplo prático, professor, igual o senhor está ditando aí, a lei do ECA. Tem a lei, mas ela não é cumprida quando chega ou no judiciário, ou no próprio a delegacia, ou no judiciário, é isso que o senhor quer dizer? Não só isso, a própria sociedade não aceita. Entendeu? Não pode aceitar, por exemplo, né? Porque, olha para você ver, a gente prende mal, começa assim, a lei, ela é aplicada para pobre e preto no Brasil. Quem tem condição, a lei é discutida. Esse tem direito, tá? É assim que funciona. Então, a lei, ela é muito dura para as pessoas pobres. Ela é muito dura. Ela é aplicada ao pé da letra para quem não tem condição. E para quem tem, não é. Ela é discutida. É isso que eu estou dizendo. E outra coisa também. Nós nos vencilhamos ali com questões de leis. E aí, na nossa sociedade, acontece isso. A gente começa a desconfiar de todos. Começa a desconfiar de tudo, de todo. E sobre isso, a gente rasga direito, rasga a democracia, rasga a Constituição. E aí acontece o que a gente vê aí. Policiais, adultos, né, pessoas sendo revistadas aí, pessoas, né, sendo colocadas... pessoas não tendo o direito de falar bem ou falar mal de alguém, entendeu? Então, tranquilo, Ju. Entendeu? E é dessa forma. Então, nós temos que entender de fato o que a sociedade pretende, o que a sociedade quer, e aplicar esse direito conforme a sociedade. Devolver essa questão, buscar o sentido de justiça, buscar esse sentido axiológico, entendeu? Em alguns julgamentos. Às vezes a gente vê até no STF, né? Por exemplo, né, quando existia o Joaquim Barbosa era um cavaleiro. Quem tiver curiosidade, assistam aí vídeos de julgamento dele, ele falava muito sobre isso, né? Quem assistia via sobre isso, né? Você via nele lá a maneira que ele interpretava aquela lei. Então, quando a gente for interpretar uma lei, colocar, e isso a gente vai fazer, é fazer uma interpretação sociológica, ok? O que eu estou dizendo é que nós, né, o nosso sistema, começa que a própria sociedade, ela não aceita a lei, ela não entende a lei como uma coisa boa, e a segunda, a lei nossa, ela é aplicada de maneira não igualitária, ela é aplicada, né, de uma maneira assim, dar a cada um o que é seu, no sentido de que eu dou ao pobre a pobreza, né, e a falta de direito, e ao rico a riqueza. Eu mantenho sempre o status quo que está colocando.
E o que ele vem fazer crítica é que nós não temos que endeusar a lei, né? Nós temos que buscar outros argumentos, a gente tem que estar preparado para que realmente nós temos a coragem de poder enfrentar esse sistema que está aí, senão não vai resolver nada. E aí ele coloca, se há algo que me impressiona no envolver do direito pátrio, é crescente perca de confiança no homem. E isso desde quando ele escreveu, lá em 1933, hoje mais ainda. Nós perdemos essa confiança no homem. E a nossa legislação, ela baseia-se cada vez na má-fé, e não na boa-fé. A gente desconfia de tudo e de todos, né, colocando no mesmo plano honestos e desonestos. A gente não dá o voto de confiança. Ainda mais, né, às vezes a gente dá para a pessoa de terno e gravata, né, aquela outra pessoa não. Desconfiança de tudo e de todos, ponto no mesmo plano, os honestos e os que não são. Como se fosse possível esperar tudo da lei, quando nada se espera da livre e espontânea cooperação do homem. Cresce na lei, e a gente, cada dia mais, na própria faculdade é assim, porque a gente não crê no homem. Tá? É nesse sentido. E aí, Robson? Diga aí, sua versão. Igual você falou, né? A gente, às vezes, acaba olhando mais as normas, injustiçando as pessoas, né? A pessoa entra lá, tá de terno e gravatinha lá, entrou, tá bem, a aparência dele tá cometendo o maior roubo do mundo, mas a aparência dele enganou as pessoas, né? E o outro que tá lá fazendo a sua comprinha, mal vestido e tudo, esse sim é o culpado, né? Perante a nossa sociedade que a gente vive hoje. É que nós somos utilitaristas, né? Os fins justificam os meios. Nós somos. A gente vai dar próximo, né? Depois da aula, a gente vai começar a estudar o utilitarismo. Utilitarismo positivo, utilitarismo negativo e o contra-utilitarismo nas teorias de John Rawls. Né? Alguns países são. A gente é utilitarista, tá? Ao extremo. E aí a gente, né, se coloca, né, em todos os planos. Você quer aplica em todos os planos. Ok. Por exemplo, o que justifica num país carente como o nosso, por exemplo, um presidente gastar 1 milhão, 2 milhões para andar de moto? O que justifica? Não estou falando que ele, não. O Lula também, o outro também. Quem comprou o avião foi o Lula. O Lula comprou aquele avião. O que justifica ter um avião daquele com tanta gente passando fome no Brasil? Está na lei, a lei permite. É isso que ele está falando. A lei permite, mas porra, que lei é essa? A gente tem que olhar para a sociedade. É isso que ele está falando, olhar para a sociedade, né? Ter essa inversão. Alguns países utilizam, principalmente os Países Baixos, né? No Países Baixos, por exemplo, o entendimento que se tem, que eles utilizam essa teoria de John Rawls, né? Que vai na vibe aí, que John Rawls vem depois de Miguel Reale, né? É uma consequência. Miguel Reale, brasileiro, interior, né? Teoria da tridimensionalidade. E aí você entender essa questão da sociedade, fala, pô, você tem uma sociedade carente, pobre. Por que o ministro do STF tem que ter carro, tem que ter... Se ele já ganha um salário alto? O ministro mostrou uma vez, tem uma reportagem na CBN, se vocês assistirem, e é isso que esse texto está falando, tá? A lei permite, ok, mas porra, ele comparando um ministro da Suprema Corte da Suécia e o ministro da Suprema Corte brasileira. O ministro da Suprema Corte da Suécia, ele vai de trem, tá? De trem, ele mora no interior da Suíça, aí para trabalhar, ele pega o trem, chega lá na capital da Suíça, lá, e aí ele desce da bicicleta dele, uma bicicletinha que vai lá, daquelas bicicletas desmontáveis, né, dobráveis, ele tem um apartamento funcional, que é tipo uma kitnet, e aí ele mora lá durante a semana para ele trabalhar e vai de bicicleta para o Supremo Tribunal da Suíça. Enquanto o ministro da Suprema Corte do Brasil utilizava um carro suíço de última geração. Mas não era ele que comprou com o salário, era nosso salário. Num casa gigantesca paga por nós. Custeada por nós.
Quando ele viaja, às nossas custas. Por quê? Qual é o país rico? A Suíça ou o Brasil? Qual é o país que tem gente pobre? Quem tem passando fome? É isso que ele está falando. Ah, mas a lei permite. Poxa, a lei permite, mas tá certo isso? É isso que a sociedade tem que começar a discutir, né? Por que tem esses privilégios com tanta gente passando fome? Por que tem privilégio com tanta necessidade? Para que a Câmara Municipal de Itumbiara, os vereadores, tem que ter 2 Corolla Zero à disposição deles? Para que na cidade pequena? Pode ir a pé para o serviço. Por quê? Se fosse com dinheiro desse, tudo bem, porque já tem um salário alto. Aí os caras ganham um salário alto, ainda tem um Corolla que eu paguei, vocês pagaram. É justo isso? Entenderam? É isso que ele está discutindo. É isso que ele está falando, é disso que nós estamos falando. Ah, mas a lei permite, né? Tem um quinto lá, a lei permite que eles colocam. Entenderam? É esse sentido da lei, é isso que ele está falando. Isso é o grau de justiça que ele está falando. É sobre isso que o texto está falando, em todo o contexto. Exemplo, que eu disse lá anteriormente, né? 3 amigos estavam lendo. Eu não sei se eu já falei esse caso da mulher grávida que matou a criança. Não. Uma mulher, nessa é um jornal, que uma mulher, mãe de 2 filhos, caixa de um supermercado, que ganha um salário mínimo, mãe solteira, foi condenada pelo tribunal do júri, porque ela, assim que teve a luz, ela matou o seu filho, recém-nascido. Mãe solteira, caixa de um supermercado, mãe de 2 filhos, que ganhava, isso é um caso real, um salário mínimo, foi condenada pelo tribunal do júri da Bahia, porque assassinou, né, matou o seu filho logo após o nascimento. Ok. Se a gente analisar isso, né, e aí 3 pessoas discutindo, o que elas vão falar? O primeiro, que está correto, perfeito, né, correto. Por que está correto? Porque o Código Penal determina, né, que a pessoa tem que ser condenada, porque ela cometeu, né, ela tinha cometido aborto, foi antes de nascer, ela cometeu aborto, né, foi antes do nascimento, ela cometeu o aborto, acho que ela estava no 7º ou no 6º período de gestação, ela cometeu o aborto, então ela foi condenada. Beleza. Então tá correto. O segundo amigo lá pode chegar e falar, não tá errado, não tá certo. Por quê? Ela não tinha condição, ela não dava conta, um salário mínimo, como é que ela ia tratar das 2 filhos que ela já tinha? Se ela tivesse o terceiro, os outros 2 iam passar fome. E não tinha assistência, não tinha ajuda, só o salário, ela ia perder o emprego, porque todo mundo lá cobrando o patrão, ela mesmo grávida, o patrão reclamando que ela estava lá, né, dando trabalho como caixa, e aí ele falou, não tem, né, é impossível para ela, então tá errado. E o terceiro, né, disse o seguinte, falou, olha, isso é uma questão, né, que tem que ser valorizada, né, axiologicamente falando, né, a interpretação está incorreta porque ela não estava nas suas condições, né, aquele estado corporal dela ali não permitia que ela raciocinasse direito e por essa razão ela não pode ser condenada porque ela não estava no seu juízo e ela não tinha condições, né, de tomar uma decisão. Ela não era livre naquele momento. Ela estava presa naquela situação e ela não pôde. Então, 3 pensamentos. Qual dos 3 estavam corretos? Para você, Gabriela, quem estava correto dos 3? Para mim, o segundo, mas sei que o correto seria o primeiro. Núbia? Qual dos 3? O primeiro, correto.
mas em vista que o Código Penal foi escrito em condições posteriores, há alguns anos atrás, onde as condições populacionais não eram as mesmas condições de hoje. Então, eu acho que, igual o professor falou, a gente está vivendo o século XXI com o código do século XX. Então, eu acho que essas questões, elas têm que ser atualizadas. Então, é difícil julgar, mas o certo mesmo é a alternativa 1, né? A gente tem que seguir a lei até que ela seja modificada. Robson? O som. Se for para seguir a lei, seria o 1. Só que o terceiro aí, ele agiu pelo estado que ela estava passando, né? Pelo estado psicológico e tudo, ele usou uma alternativa ali para liberar ela, né? Ele não... Na verdade, né? Aqui, os 3 amigos são os 3, a visão Pilares. tridimensional do direito: fato, valor e norma. Um é a norma, o outro é o fato, que é a questão sociológica, e o terceiro é o valor. O que a gente está lendo nesse texto é a questão axiológica, é o terceiro, né? Que a gente é fato, valor e norma. São as 3 visões do direito que se colocam, ok? Por quê? Se a gente for olhar e fazer um estudo somente desse caso, né, se ela fosse filha, se ela não fosse uma pessoa pobre, ela ia numa clínica, né, existem inúmeras clínicas clandestinas, mas, né, pagas, ia fazer o aborto. Ninguém estava sabendo. Não, perdeu. Ela pegava até um atestado de que perdeu o bebê. Né? Tava lá, e o que acontecia com ela? Não. Era filha do fulano, do ciclano, ia acontecer alguma coisa? Ela ia ser julgada? Não. Não ia estar naquela situação. Tinha que ter mais cláusulas, mais artigos, falando de mais possibilidades, né? De aborto. Eu já penso ao contrário, eu acho que tem lei demais, meu Deus. Acho que não precisa de lei. Eu acho que a própria falta é a interpretação. É isso que o Miguel Real está falando isso. Eu acho que não precisa de lei. Basta uma interpretação. Você pode interpretar. Saber aplicar a lei, né? Isso, né? Você colocar, né? Você colocar a questão. É isso que ele está falando. Falou, olha, eu tenho a lei nua e crua, mas eu tenho que fazer uma interpretação sociológica. Que ela está sendo invertida aí, né? Isso, né? A pessoa estado de necessidade. Se a gente olhar na própria lei, no Código Penal, não tem estado de necessidade. Ela, naquela situação, qualquer mulher, naquela situação, ela ia agir de maneira diferente, ela tinha outra saída, tinha outra maneira, o próprio Código vai dar solução. Estou dizendo assim, a gente tem que começar a analisar no sentido, porque a solução fácil que nos é dada, Nube, é sempre assim, a lei é antiga, vamos mudar. A Constituição americana, que é válida até hoje, ela é de quanto? De 1700. A nossa primeira Constituição foi em 1784. A Constituição americana é anterior à nossa de 1784, tá? Não, 1724, perdão. 1724. A nossa Constituição é posterior à Constituição americana e a Constituição francesa, e a deles estão válida até hoje. A nossa é recente, né? 1984. A gente já está achando que ela é antiga, aí a dos Estados Unidos, que nunca mudou. Então, a gente não precisa, se a gente aplicar a teoria tridimensional fato, valor e norma, a gente consegue atualizar, porque eu tenho a norma, ok. Mas se eu colocar o fato nele, né, que os fatos vão mudando, e principalmente o valor que eu modifico, né, porque o que você disse está correto, Nubia. Há 40 anos atrás, a visão que eu tinha de mundo era diferente.
muito diferente, né? Era um mundo machista, um mundo, né, totalmente diferente, né? Sim, então o valor é diferente, mas o valor aqui mudou. Então eu tenho que pensar como que o valor mudou dentro da sociedade. Fala, André. Professor, talvez foi isso que o senhor falou, e me corrija se eu estiver errado também. Isso se encaixa um pouco, sobre a aplicação da norma, se encaixa um pouco naquilo que o senhor falou, que, né, que no nosso país só é preso preto e pobre. Porque, assim, geralmente, concorda comigo que um pobre ele vai receber um defensor público, certo? Quem tem dinheiro vai procurar o melhor advogado que vai se empenhar naquele caso dele. Sim, sim. Né? Por exemplo, se a gente olhar, né, na própria questão, né, nossa, né, aqui, né, defensoria pública, todos os estados deveriam ter defensoria pública. Goiás não tem defensores públicos, entendeu? Para começar, assim, não tem, entendeu? Então nós não temos. Então é a gente começar a repensar sobre isso. Então, o que nós estamos falando, o que o Miguel Reale quis falar, é para a gente começar a refletir sobre: será que o problema está na norma? Será que o que é que tem que ser mudado? Né? E ele dá dicas sobre isso. O que nós temos que mudar na nossa concepção e como sociedade? E é isso que ele coloca. Então, a gente tem que começar a refletir sobre isso para a gente mudar, porque o que ele faz é uma desconstrução do que a gente coloca. Então, a primeira desconstrução que ele faz falou, olha, lei, norma, né, não é que vai aplicar. Ela não vai te entregar justiça, ela não vai te dar justiça ao caso concreto. Tá? Então, ele não vai dar, nunca. Entendeu? Ok? Vamos, algum comentário sobre aquilo lá? Algum comentário, pessoal, do que a gente leu? Não, entenderam agora o que a gente leu? O que ele quis dizer? Entenderam? Entendemos sim. Ficou mais realmente claro, entenderam? Quer ver que vai fazer mais sentido ainda, né? A gente já viu isso nas aulas passadas, mas a gente tem que passar para a gente ver. Vamos lá. Ok. Então, o princípio, né, de dar a cada um que é seu, que é justamente isso aqui, o princípio de dar a honra que é de seu. Esse princípio aqui, ele só funciona, tá, dar a cada um que é seu, se a gente pegar esse princípio, dar a cada um que é seu, e aplicar na norma, é aquilo que eu disse, dar a cada um que é seu, é aplicar a lei nua e crua. E isso aí não se faz. Então, a gente tem que utilizar isso aqui, ó. A gente já tinha visto, né, o mandamento da tolerância. O que significa isso? Tá? É um direito de afirmação, tá, do que o seu próprio ser e que, portanto, né, também se deve deixar o outro ser o que ele é. Ou seja, para a gente aplicar uma interpretação sociológica, a gente tem que ter entendimento. O que significa entender? O que significa entender, Robson? O que significa entender, Gabriel? O que significa entender, André? O que significa entender, Núbia? É uma palavra bíblica, hein? Entender, o que significa? Para a gente fazer uma interpretação sociológica, a gente tem que entender. É diferente de compreender. É ter empatia pelaquilo que você está fazendo uma análise. É ter uma empatia pelaquilo que você está fazendo uma análise e entender o caso. Ela é uma epistemologia da palavra. Entender, tá? Ela é uma palavra hebraica, bíblica, que significa entrar na tenda. Entender, eu entrar na tenda do outro. O que é eu entrar na tenda do outro, Núbia? Imagino que seja
pôr no lugar dele e viver o problema dele, né? Isso, então, para mim julgar o caso da mulher que cometeu aborto, mãe de 2 filhos, solteira, caixa de um supermercado, que ganha um salário mínimo, o que é entender? Pôr no lugar dela. Já pensou você viver uma semana, um mês na vida dela? 2 filhos, mãe solteira, caixa de um supermercado, grávida de mais um filho. Seria o que você está dizendo aí, se colocar no lugar do outro, né? Isso. Então, a interpretação sociológica, ela passa do pressuposto da gente entender e aplicar o mandato de tolerância, que é entender. Isso é uma palavra hebraica, tá? Entender. Quando eu falo assim, você entendeu, um professor, quando ele fala entender, você tem que entrar na cabeça dele e compreender. Isso é entendimento. Entender, entrar na tenda, você viver aquela vida. É a mesma coisa, né? Existe até um provérbio, né, que você coloca, né? Para você discutir uma relação de um casal, você tem que viver debaixo da cama dele lá uma semana. Vocês já escutaram isso? Como é que você vai dar palpite na vida de um casal se você não passa uma semana debaixo da cama deles? Que é o entender, né? Então é justamente isso. O que é? É você, a afirmação do próprio ser, ou seja, né, o seu, mas você compreender. Porque se você vai julgar, você é um juiz, um promotor, você vive lá na sua casa, no seu conforto, no ar-condicionado, né? Tudo ali à sua disposição, todo mundo servindo. Como você vai aplicar uma regra para uma pessoa que lhe falta tudo? Falta comida, falta compreensão, ok? E aí entra todas as questões, né? De você, né? Em duplo pro réu, né? Tá? As questões que a gente tem que começar. Isso é princípio da tolerância, né? O entendimento, ok? Entendimento. Aqui, ó. Deixa eu só colocar. Isso aqui a gente já tinha visto na aula passada. Deixa eu só colocar numa... Só um minutinho. Aqui, ó, depois, né, eu tinha falado na outra aula, mas vocês leiam aqui, ó, essa a equidade segundo Aristóteles. Aqui. Então, essa aqui é a questão da pena justa, só para a gente encerrar, né? Ele fala o seguinte, ó. Kant concedeu a igualdade de modo formal e numérico, né? Portanto, espírito, princípio do talião. O que significa isso? Igual tem de ser retribuído, como qual exatamente igual? Olho por olho, dente por dente. Se matou, então, deve morrer. Não existe qualquer possibilidade que satisfaça a justiça. Tá? Se matou alguém, então, deve morrer. Você simplesmente, né, você está abdicando da justiça. Sobre isso, Aristóteles, né, divera com a consequência muito diferente e mais ajustada da justiça como igualdade. Não é a igualdade numérica que tem um papel fundamental, mas sim a igual proporcional geométrica relacionada. Ou seja, né, quando ele fala que a gente tem que tratar desigualmente os desiguais da medida das desigualdades, ou seja, né, a medida, né, se você tem uma pessoa mais carente, ela necessita mais. Se a pessoa tem menos carência, menos, né, ela tem necessidade de receber. Então, você tem que fazer alguma coisa proporcional. Tá? Então, aí vem essa concepção aqui, ó, da gente entender os tipos de justiça, que tem a ver com o que a gente viu lá também,
ok? Então, quando a gente fala de justiça comutativa, né? O que é justiça comutativa? É aquela igualdade absoluta, né? Que é o que está, por exemplo, no código. Todos são iguais perante a lei, olho por olho, tá? Então, você tem apenas o quê? Uma compensação de culpa. Isso é uma justiça comutativa. A justiça distributiva, ela é uma reintegração. O que significa isso, né? Dar a cada um o que é seu. Você faz o quê? Uma recomposição, você faz um ajustamento, você ajusta, ok? Você ajusta isso ao que é colocado, tá? Você faz um ajuste. É aquilo que você vai fazer. Você vai aplicar uma coisa, você vai utilizar uma interpretação sociológica. Você tem que ter um entendimento. Então, a partir do momento que você entende, entra na tenda da pessoa, compreende aquilo lá, você tem que ajustar aquilo. E da mesma forma como a Núbia disse, olha, quando eu criei a regra, lá em 1940, o pensamento que eu tinha de aborto era um. Hoje, a sociedade é outra. Então, o pensamento sobre aborto é outro. Então, quando eu faço a justiça distributiva, Núbia, eu ajusto o tempo. Eu não preciso mudar a lei, eu vou ajustar ela. O que era lá e o que é hoje, eu ajusto. Então, é uma igualdade relativa. Eu faço o quê? Uma pena adequada ao agente, à época, ao tempo. Eu trago ele para cá. Como é que seria hoje para essa sociedade? Entendeu? Então, é o ajustar, não precisa mudar a lei. Por quê? O que está escrito é lei, é regra, mas o que eu aplico é a norma. Ué, qual que é a diferença, Leonardo? Regra é o que está escrito, norma é a interpretação dela, a aplicação se dá pela norma. Então, a norma que é aplicada ao caso concreto, não a lei. A lei é o que está escrito lá. Mas ela, por si só, ela não vale, eu tenho que interpretar ela. Ou seja, eu aplicar essas questões de justiça. Geralmente, eu tenho que fazer esse balanço lá, tridimensional, fato, valor e norma, e vou aplicar ele. Primeiro, essa justiça comutativa é aquilo lá que as partes querem. Né? Por exemplo, né, cada pessoa quer de um jeito, mas a justiça comutativa é a justiça do particular, é a justiça da pessoa, é a justiça que a pessoa quer. A justiça distributiva é aquela justiça de adequação, ok? De adequação, ou seja, eu vou adequar isso ao caso concreto. O aplicador de direito usa isso. E a justiça legal é aquela que está escrito aqui, ó. Essa aqui é a justiça legal. Essa aqui, que é o que está aqui. Ela por si só. Ela, entenderam? Só que existem as duas. E elas têm que conviver entre si. Eu tenho que utilizar elas para aplicar. Tá certo? Tem momento que eu vou aplicar uma, tem momento que eu vou aplicar outra, e tem momento que eu vou aplicar outra. Eu vou ter que sempre fazer esse balanço aqui. Eu não vou tirar nenhuma do outro. Não é porque eu não posso fazer uma reintegração, um ajustamento da minha aplicar a norma, excluindo totalmente a justiça legal. Não. Tá? Eu faço isso aí. Então, essa aqui ela é sempre uma justiça individual. Tá? Essa aqui é uma justiça social. E essa aqui, as duas, a gente vai ser sempre a proteção de bem jurídico. O que sempre conservação. Então, tudo que a gente for colocar, a gente tem que pensar. O que são bens jurídicos? É os bens da vida. Então, a gente vai sempre pensar nos bens da vida. A própria vida, a igualdade, a liberdade. Então, são essas concepções. Ok? Não sei se vocês realmente entenderam ou se eu compliquei mais. Tá? Mas, e aí? Não, eu acho que quando o texto fica assim bem mais no linguajar que a gente conhece, eu acho que fica mais fácil o entendimento. Eu sinto dificuldade quando é muito técnico do jurídico, assim, quanto é uma leitura, de absorver mais o conteúdo. Mas da forma como foi tratado esses dois itens aqui agora que você colocou, ficou bem legal. Mas o que ele falou lá, o que a gente leu, justamente ele está falando da justiça distributiva, é isso? Ele falou, eu não posso usar só a justiça legal, não posso confiar só na justiça legal, eu tenho que aplicar. Aí se eu der o exemplo,
daquela senhora grávida lá, né, da mulher, né, grávida, mãe, né, solteira de 2 filhos que cometeu o aborto, se eu colocar a justiça legal, por exemplo, a justiça comutativa seria, por exemplo, vamos supor, a mãe dela ou alguém, né, que ficou com raiva dela ter cometido aborto. Ela quer justiça. As pessoas querem isso, quer justiça, né? A pessoa individual quer justiça. Essa é a justiça comutativa, é a justiça de cada um. A lei, por si só, vai condenar ela. Mas eu não posso, né? Eu tenho que fazer um ajustamento, uma reintegração. No caso dela, eu acho que ela não poderia ser condenada. Ela precisa de ajuda. Quem tinha que ser condenado disso é o Estado. O Estado nunca ajudou ela. Entendeu? Ela não teve condição de ser ajudada. Entendeu? Ela não foi ajudada. Está lá ganhando pouco. Né? Se você olhar o próprio salário mínimo no Brasil, é defasado com a própria Constituição. Basta ler o artigo 7º da Constituição, que o salário mínimo nosso é fora de contexto. Então, é nesse sentido. Tá? Mas releia um texto agora, de coração, e faça as atividades, pessoal, para que a gente possa, de fato, fazer a prova objetiva aí para vocês. Alguma questão, alguma dúvida? Professor, esse quadro que o senhor acabou de mostrar está no livro? Está no livro, é Descomplicando a Filosofia. É aquele livro lá que a gente compartilhou, Descomplicando a Filosofia. Certo. Tá? Aqui, ó. Leiam de novo isso aqui, ó, para a gente entender lá, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui a gente consegue refletir lá, ó. Tá? Que integraria ali naquele caso concreto. Ok? Mas está no livro. Leiam lá. Beleza, pessoal? Ok. Beleza. Então. Então, próxima aula, a prova. Façam as atividades, pessoal. Façam atividades para que a gente possa fazer a prova objetiva, como a gente combinou. Tá? Façam a prova e cobrem dos outros alunos fazerem as atividades, ok? Quem não colocou agora fiquei curioso. Alguém comentou lá que eu saí do grupo? Sim. Não, assim que você colocou sua frase lá, eu comentei embaixo o Zaquiel e os outros professores. Até foi bom enquanto durou, né? Aí o professor. Como é que é o nome do cara? O professor Mário Lúcio. Mário Lúcio ficou comentando embaixo, que aconteceu alguma coisa e tal? Aí eu peguei, mandei no particular, não é nada não, esqueça. Aí eu fiquei sem graça, apaguei a mensagem. Não, é porque, né? Porque aquele grupo lá é de vocês, né? Aquele grupo é de vocês. Aí a gente fala lá no coisa. Beleza, pessoal, mas qualquer dúvida eu tô aqui. Tomara que ele saia, né? Senão vocês vão ter que fazer outro grupo, vocês. Não, vai sair não. Vai sair não, certeza. Vai sair não, certeza. Sai não, dos outros todo mundo saiu. É porque vocês não saírem, como é que vocês vão discutir as provas? Vocês vão ter mas não vai sair não. É só remover ele. Quem que é só o Zaquiel que é só o Zaquiel. Só o Zaquiel que é administrador. Aí complicou. Não, o Jaquel não saiu não? Também? Não, ninguém. Só você saiu. Os outros viram a mensagem que eu mandei, mas não. Falta um grupo para vocês. Não, vocês vão discutir prova, vocês vão discutir prova. Eu tenho que montar cada Gabriele e cada matéria de um grupo aí. Esse daqui tem, falo, acho que só a do